Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Araújo, professor aqui do Espaço Pedagógico, e neste vídeo eu quero trazer uma dica pedagógica para vocês. Eu quero falar sobre fases do planejamento. Quando falamos de educação, automaticamente também temos que falar de planejamento, porque é impossível fazer educação sem exercer a atividade de planejar. E em relação ao planejamento, nós temos algumas fases que devem ser cumpridas nesse processo de elaboração de um planejamento. Então, vamos lá. Primeira fase. O processo de elaboração e de implementação de um planejamento, ele envolve três fases. Envolve a fase de diagnóstico, envolve a fase da programação e a fase de controle e avaliação. O que significa cada uma delas? Vamos aqui entender. A fase do diagnóstico. O que é que caracteriza essa primeira fase do planejamento? Essa etapa ela se caracteriza pelo desejo de mudança por necessidade ou pelo desafio de implementação de algo novo. No planejamento educacional, a análise feita na etapa do diagnóstico compreenderá os exames dos principais problemas educacionais e as possibilidades futuras, considerando os seguintes aspectos. Sabendo que o planejamento é uma forma de intervir, é uma forma de intervenção numa dada realidade, para se intervir, para realizar determinada intervenção, é preciso você ter o conhecimento daquela realidade. Deste modo, o diagnóstico é importante. E quando for realizado o diagnóstico, alguns aspectos devem ser levados em conta. Entre eles estão, primeiro, as políticas educacionais e seus resultados, o contexto social mundial e local, os indicadores de matrícula, de evasão, de aprovação, de repetência, os recursos materiais e humanos dos sistemas escolares e outros elementos pertinentes aos dados e aos contextos relacionados anteriormente. Em se tratando de um planejamento a nível macro, todos esses elementos globais devem ser levados em conta. Em se tratando de um planejamento a nível da escola, os elementos daquela realidade, as questões daquela realidade devem ser levadas em conta. Se estamos falando de um planejamento a nível micro, no âmbito da sala de aula, aquela realidade, que é aquela sala, deve-se ter um diagnóstico que deve ser levado em conta nesse processo de planejamento. Então, a primeira fase para se planejar, a primeira fase para intervir numa dada realidade é conhecer essa realidade, é conhecer o campo em que vai realizar a intervenção. E esse conhecimento se dá pela fase do diagnóstico. A segunda fase do planejamento é a fase da programação. E observe que essa fase da programação, ela levará em conta aquilo que foi realizado na primeira fase, que foi na fase do diagnóstico. Então, já entendemos que essas três fases, tanto diagnóstico quanto programação, controle e avaliação, estão interligadas. E essa segunda fase do planejamento, que é a fase do diagnóstico, diz respeito ao seguinte, de que partindo da segunda pergunta feita anteriormente, devem ser elaborados os objetivos e as metas a serem alcançadas. Então, o que isso significa? Sabendo que agora, sabendo agora em qual realidade você vai intervir, sabendo agora do contexto que você pretende realizar a ação, tendo os conhecimentos necessários com relação àquele contexto, você vai agora programar. E essa programação é justamente estabelecer o que se pretende, o que se quer com a ação, quais metas são propostas, quais metas deseja se alcançar. Então, a fase da programação leva em conta o diagnóstico. E, por último, nós temos a fase do controle e avaliação, e a função do controle e da avaliação do planejamento é de acompanhar o desempenho do próprio processo, medindo os resultados alcançados, e os mecanismos de controle eles devem ser distribuídos ao longo do processo, visando identificar falhas e erros. Então, entendemos que no processo de planejamento, a fase de avaliação, ela não é uma fase final, mas ela é uma fase que é presente em todo o processo, em todo o percurso, em toda a execução da ação. E por que deve estar presente em toda a ação? Porque não há sentido, não haverá significado se a avaliação ocorrer apenas ao final. Porque a avaliação ela assume aí também uma função de informar sobre como a ação está sendo efetiva ou não.
Então, a avaliação no processo de planejamento, ela deve ser contínua, porque através dela pode-se reorientar o próprio processo de planejamento. Até porque, quando falamos de planejamento em educação, o planejamento ele não é algo engessado, né? Uma das características do planejamento é a questão da flexibilização. E ainda sobre o controle e avaliação, que é uma das fases do planejamento, a avaliação ela acontece após a implementação das ações. Entre suas finalidades, destaca-se nessa etapa a possibilidade de mudança nos rumos das ações, gerando mais efetividade no sistema educacional. Então, planejei a ação, fiz o diagnóstico, programei a ação, efetuei a ação, eu avalio. Eu não vou esperar todo o processo de planejamento finalizar para avaliar. Ao passo em que a ação está sendo executada, já avalio para a partir daí poder reorientar a minha ação. Então, essas são as fases do planejamento. Quais são? Diagnóstico, programação, controle e avaliação. Esta foi uma dica do nosso espaço pedagógico, um espaço para compartilhar saberes. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, chame mais um para o nosso espaço. Tchau, tchau, gente!